Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Armando Dias, esse é o canal Brasil Tupiniquim e esse é o segmento que eu denominei Conversa com os Anjos. E eu espero que Deus tenha mandado um anjo, pelo menos um, né, aqui para me assistir. Esse segmento que escolhi denominar Conversa com os Anjos é para glorificar a Deus através da sua palavra, contando para as pessoas e também para os milhares e milhões de anjos que nos assistem, as coisas boas de Deus. O primeiro capítulo nós falamos sobre a história de Jó, um homem justo, temente a Deus e que se afastava do mal. E ele foi vigiado por muito tempo por Satanás, porque o diabo ele não se ocupa de outra coisa a não ser acusar e espreitar, cirandar com as pessoas. E ele queria cirandar com Jó, né? Mas só que tinha uma cerca, né? Como essa que você deve estar vendo aí. Mas ele não pôde, né? Ele não pôde por causa dessa cerca. Mas aí um dia aconteceu uma reunião lá no céu e apareceram os anjos e o Satanás, que a Bíblia diz que ele é acusador, né? Ele apareceu diante de Deus no meio dos anjos e quando chegou a vez dele falar, Deus perguntou para ele de onde ele vinha, ele disse que vinha de rodear a terra. Deus perguntou se ele tinha visto Jó, claro que ele tinha visto. Aí ele disse, aí o diabo disse para Deus, mas o Jó não te teme em vão. Ele é assim porque você pôs uma cerca em volta das coisas que ele tem, e da família dele, mas se você tirar as coisas que ele tem, certamente ele vai te amaldiçoar. E aí Deus percebeu que o diabo queria era uma autorização para mexer e tocar na vida de Jó, né? Cirandar com Jó, como disse Jesus a Pedro. Aí Deus deu para ele a autorização, matou todos os seus filhos, os seus funcionários, só sobrou aquele para contar a história, matou todo o seu gado, sobrou então a sua mulher e a sua saúde. Provavelmente, né, ou com certeza, Jó era dono de muitas posses, né, então sobrou naturalmente a terra, porque o diabo não tem lá muita coisa que fazer com terra, né? O que ele vai fazer com a terra? Tem pouca coisa que o diabo pode fazer com a terra, né? Mas se você plantar na terra, ele pode destruir a sua plantação e etc. Mas a terra em si, ele não tem muito o que fazer. Aí houve então uma outra reunião no céu e esse então é o assunto da nossa segunda parte, que é Jó perde a sua saúde. Então eu vou convidar você para vir comigo, porque eu vou procurar um outro ângulo. Bom, continuando a nossa história, você percebe que atrás de mim está a cidade de Formosa e esta que você está vendo aqui logo atrás é a plantação de soja que já está começando a ficar amarela para a colheita. Tem tudo a ver com a nossa história porque Jó era fazendeiro. Bom, então continuando a nossa história, Deus faz uma reunião outra vez lá no céu. Nós estamos agora no capítulo 2 de Jó. E aparece novamente o diabo entre os anjos. A gente não sabe o motivo dessa reunião. O fato é que o diabo aparece segunda vez. E quando chega a vez dele falar, Deus pergunta para ele, e aí, de onde você vem? A mesma pergunta, a mesma resposta. Aí ele diz assim, Deus fala assim, você viu meu servo, temente a Deus, justo, reto e que se afasta do mal, e que você me incitou contra ele sem nenhum motivo. Essa informação, pessoal, ela é uma informação muito interessante. Para Deus, o diabo não tinha nenhum motivo para incitar a Deus, ou melhor, Deus não tinha nenhum motivo para incitar a ira dele, né, o castigo dele, a punição dele contra Jó. Jó não merecia aquilo.
Deus não tinha motivo para fazer aquilo. Por isso ele falou, você me incitou, você me colocou contra o servo sem nenhum motivo. E aí o diabo fala para ele assim, mas olho por olho, não, pele por pele, o homem dá tudo o que tem a favor da sua vida. O diabo estava dizendo para Deus o seguinte, a pessoa naquele tempo e hoje também, ela dá qualquer coisa para não sair da zona de conforto. Ou seja, a pessoa faz tudo o que ela puder para não sofrer. E a doença, qualquer que seja ela, seja de qualquer natureza, pode ser câncer, pode ser uma simples gripe, um resfriado. Qualquer doença causa transtorno na vida das pessoas. E ninguém gosta de ficar doente. Por isso Satanás disse para Deus, ó, pele por pele, o homem dará tudo a favor da sua vida. Então o que ele estava dizendo para Deus é o seguinte, olha, Jó tem uma boa saúde. E se você tocar na vida dele, e aliás ele faz essa sugestão, né, toca na sua pele e nos seus ossos, que certamente ele vai te amaldiçoar. Então o diabo queria autorização agora de Deus, não para tomar as coisas que Jó tinha, porque ele já tinha feito isso. Ele queria agora uma autorização para tirar a saúde de Jó, né? Porque a coisa mais valiosa da vida de uma pessoa é a sua saúde. A sua casa, a sua família, os seus bens, o seu dinheiro, a sua instrução, até mesmo a sua fé. Tudo isso fica em segundo plano. Na ótica mundana do mundo é assim. A saúde da pessoa, ele faz qualquer coisa por ela. Então Deus percebeu que o diabo queria era a autorização para tirar a saúde de Jó. E ele então permitiu. Aí a Bíblia diz que o diabo saiu da presença de Deus e feriu a Jó com uma doença terrível, provavelmente lepra, né? Mas era uma coisa de um aspecto terrível, né? Porque quando os amigos de Jó chegaram para vê-lo, para visitá-lo, porque eles ficaram sabendo, né, de toda a angústia, de toda a provação, provavelmente eles ajudaram Jó a enterrar os seus 10 filhos, os seus funcionários, quero acreditar que tinha funcionário de confiança, né? Então os amigos vieram, ele tinha 3 amigos. Aí a Bíblia diz que eles ficaram tão assustados, eles ficaram tão horrorizados com o aspecto físico de Jó, que eles ficaram uma semana sentados perto de Jó sem proferirem uma única palavra. Porque eles não acreditavam no sofrimento e na angústia, no aspecto horrível que Jó tinha. A gente não sabe, mas pelo que a informação que nós temos no capítulo 2 é que Jó pegava cacos de telha para se raspar o seu corpo e ele ficava afastado lá da casa. Provavelmente era uma lepra, né? Provavelmente. Mas de qualquer forma era uma coisa que causava um sofrimento terrível. E que qualquer pessoa que chegasse olharia para Jó e veria que tinha alguma coisa errada com aquela doença. Então é isso que a gente percebe quando o diabo ele acomete uma pessoa de qualquer enfermidade, de qualquer transtorno. Às vezes é uma ferida no lado do rosto, come uma parte da orelha, come a garganta, as pernas ficam totalmente deformadas. É uma coisa terrível. Porque o diabo, pessoal, ele não tem misericórdia de ninguém, né? Ele não tem dó, né? O que ele quer é ver a pessoa reduzida à masmurra, né? Como se fosse um traste, um mulambo. Os amigos de Jó chegam, ficam ali,
E ele, então, agora tem a companhia dos seus amigos, mas o capítulo 2 ele termina com a interferência da mulher na situação. A mulher de Jó olha para aquela situação, ela já tinha passado todo o transtorno da perda dos filhos, porque naturalmente aquilo afetou bastante a vida dela, e ela olha para o Jó naquela situação, perdeu tudo e agora perde a sua família, a sua saúde. Ela vira para Jó e diz assim: Jó, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Aí Jó responde para ela uma coisa muito interessante. Ele diz assim: você fala como uma tola, como uma pessoa sem discernimento, né? Porque a pessoa que não tem discernimento, que não consegue olhar para a situação e ver a mão de Deus, ela age de forma intempestiva, né? Ela não mede as palavras e ela põe a culpa sempre em Deus. Sempre foi assim e não vai mudar. Aí Jó diz para ela: você fala como uma idiota, uma tola. Porque para Deus, pessoal, a pessoa que não acredita em Deus, ele é um tolo, né? É isso que está lá no Salmo, né? Provérbios, né? O tolo disse em seu coração, não a Deus. Aí Jó termina dizendo assim: esperaríamos de Deus somente as coisas boas e não as coisas ruins? E em tudo isso, a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou em nada que ele disse contra Deus. Então, concluindo, pessoal, que lição a gente pode, ou que lições a gente pode tirar desse relato tão ilustrativo, tão importante para as nossas vidas no dia de hoje, que foi aquele teste que Deus permitiu Satanás fazer com Jó. O primeiro é que, como eu já mencionei na lição passada, ou no episódio passado, existe uma proteção de Deus na vida das pessoas que temem a Deus. Isso é inegável. E só Deus pode tirar e pôr essa proteção. A segunda coisa, pessoal, é que o diabo, ele tem interesse nas pessoas que temem a Deus, né? A pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, que vive a vida para ele ou para ela, essa pessoa ela não tem nenhum atrativo para Satanás, porque ela já é dele, né? É igual aquela história do cara que estava em cima do muro, xingando Satanás e tal. Aí, de um lado do muro era o reino de Deus e do outro de Satanás, né? Aí alguém falou para ele: mas diabo, você não vai falar nada, olha como que esse cara está te criticando, brigando, xingando com você. Aí ele disse: não, cara, não se preocupa, o muro é meu. Então, as pessoas, elas não se dão conta de que você precisa ter um lado, você precisa assumir uma postura, você precisa ter um lado, né? Ou você é de direita ou de esquerda, ou você é do bem ou é do mal, ou você é da luz e das trevas. Não dá para ficar nos dois reinos ao mesmo tempo. Jesus disse que não dá para servir a Deus e as riquezas, né? Não dá para servir, botar um pé na canoa do mundo e outro pé na canoa de Deus. Você tem que fazer uma decisão. Então, o diabo ele precisa dessa energia, né? A energia de Satanás ela é movida pela desgraça humana. Ele se alimenta disso, né? A terceira coisa que a gente percebe, pessoal, é que o diabo, quando ele viu Jó e quando ele vê a gente, e ele vê o relacionamento que o homem e a mulher têm com Deus, essa coisa bonita desse
dessa comunhão que as pessoas têm, ele se sente como que se ele estivesse fora da festa, né? É mais ou menos que um gaiato, uma carta fora do baralho. Por isso que ele olhou para Jó e disse, não, eu não faço parte desse projeto, porque na verdade ele já fez, né? E a Bíblia diz que os dias dele estão contados, né? Ele vai ter um dia em que ele nunca mais vai poder fazer o que ele fez com Jó. E o que ele fez com Jó, ele não fez só com Jó, ele fez e faz e ainda vai fazer por algum tempo. Nós não sabemos quando, mas quanto. Mas o certo é que ele vai ter um fim, né? A quarta coisa, pessoal, é que a gente percebe na vida de Jó que a fidelidade de Jó, ela não estava baseada no fato de ele ser abençoado por Deus. Ele cria e ele era fiel e temente a Deus, não era porque Deus abençoou a vida dele e da sua família e das suas posses, não. A sua fé não dependia, que mosquitada, né, pessoal? Oh, meu Deus. A sua fé não dependia das suas posses, né? E em quinto lugar, pessoal, a gente percebe que há um limite para as coisas que o diabo pode fazer. E isso é uma das coisas mais lindas que a Bíblia tem. O diabo, ele pôde tirar muita coisa. Aliás, ele tirou tudo de Jó. Quase tudo. Ele só não tirou a vida dele, que era a coisa mais preciosa aos olhos de Deus. Isso ele não conseguiu tirar. Então, nós aprendemos que existe um limite nas coisas, né? E no reino espiritual isso não poderia ser diferente. O diabo tem um limite, ele pode ir até um certo ponto, depois dali ele não pode ir mais. E essa é uma das grandes rixas que ele tem com Deus, né? Porque ele olha para Deus e vê que Deus tem todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser, né? Não tem limite para Deus, né? E se isso fosse facultado, né? Ofertado a ele, nós não estaríamos aqui, mas ele teria transformado esse mundo em farinha, né? Então tem um limite, né? E Satanás sabe disso. Ele não só tem limite no tempo, porque ele vai ser um dia privado, né, desse tempo, e ele também tem um limite no seu poder. O seu poder é muito grande, mas ele não é ilimitado. E finalmente, pessoal, nós aprendemos que a nossa postura diante de Deus deve ser a mesma postura que Jó tinha. Ele olhou para a mulher e disse assim, você é uma tola. Nós temos que estar preparados para receber de Deus tanto a bênção como a aprovação, tanto a riqueza como a escassez, tanto a saúde como a doença. Deus deu, Ele é o dono de todas as coisas e Ele tomou. Então, finalmente a gente percebe que na cabeça de Jó, ele tinha claro isso, que tudo que estava acontecendo na vida dele era uma coisa que Deus estava permitindo, porque Ele, Deus, é em última análise o dono soberano de todas as coisas. Então, é Ele, Deus, que tem a última palavra. Ele é quem tem a última palavra. E não deixa ninguém te dar a última palavra. Então, esta foi a nossa história. Eu espero que você tenha gostado, né? Desculpa as limitações, porque eu queria fazer um vídeo bem diferente. Aliás, pessoal, este é o 5º vídeo que eu estou fazendo. Eu espero que dessa vez realmente eu consiga editar e colocar no canal para você assistir. Se você gostar do conteúdo, você indica para outras pessoas, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo do nosso canal com outras pessoas, interceda a Deus em nosso favor, porque a gente precisa muito, como você está vendo, as limitações aqui são grandes, mas isso não é motivo para a gente não compartilhar com você essas coisas lindas que a palavra de Deus tem. E mais uma vez oferecer esse vídeo ao meu amigo Tuta, lá da cidade de Ninhutaba, que está passando uma situação parecida
com a de Jó, mas muito distante. Tuta, para você um grande abraço, que Deus te abençoe, te console, te conforte nessa cama onde você está. E para você também que talvez esteja vivendo uma situação parecida, análoga com a de Jó, que possa encontrar conforto e consolo na palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço, fui!